Hoje começa uma campanha falando sobre os segredos da prosperidade judaica. Qual é o empresário que não quer prosperar? Qual é o pastor que não quer prosperar? Qual é a pastora que não quer prosperar? A dona de casa, o pensionista, a diarista, o profissional liberal, não é? Quem não quer prosperar, gente? Quem? Mas o Brasil, deixa eu contar uma coisa para vocês, com todo respeito. O Brasil ele foi tomado por uma cultura religiosa muito antiga mesmo. Eu não posso falar clarissimamente, mas quem é estudado aí sabe do que eu vou falar. Aquela cultura da pobreza, voto de pobreza. Pastor, isso aí não está dentro da Bíblia? Não. Não está dentro da cultura judaica? Não. Da fé judaica? Não. Então, gente, a gente misturou as coisas por muito tempo. E a verdade é uma só, que onde era e é para os cristãos serem as pessoas mais prósperas da terra, são as pessoas, me perdoe a franqueza, a maioria, muito pobre. Pobre mesmo. Pobre de sofrer, pobre de chorar, pobre de ter que orar para sair dessa situação. Pastora, a senhora está dizendo que não faz parte da cultura judaica. Voto de pobreza, que pobreza é de Deus, que Deus só ouve pobre, que Deus só atende pobre. Não, nós vamos aprender coisas extraordinárias. Eu estou falando de uma nação pequena, eu estou falando de uma nação do tamanho de Sergipe, nosso estado brasileiro. Israel é do tamanho de Sergipe, gente. Israel, gente, presta atenção, 11% dos judeus são milionários, bilhardários. Verdade, pastora? Sim. E um povo, presta atenção nisso, isso em 2022. Porque isso aqui, gente, que eu estou trazendo, eu estou estudando com judeus, não é nada meu. Eu estou estudando com Atar, eu estou estudando com Haskell, eu estou estudando com vários e vários rabinos, com Ben, eu estou estudando com vários. Então, veja bem, essa semana eu quero ler um livro de um doutor sobre isso, de um rabino doutor sobre isso. E eu estou fazendo esse propósito com Deus, que eu quero aprender para a minha vida e para trazer para a vida de vocês. A primeira coisa, nós temos que sair dessa cultura de que Deus pode amar os pobres, eu concordo, mas Ele não ama a pobreza. Ele não ama a miséria, gente. Ele não ama a dor. Ele não ama a necessidade. Não! Ele não ama a vida no vermelho. Ele não ama. E isso vem de uma cultura tão antiga, né? Você sabia que 11% dos judeus são milionários ou bilionários? Você sabia que 24% dos ganhadores do prêmio Nobel são judeus? Pessoas que se destacam em, não sei, medicina, química, física, em todas as áreas. Você sabia disso? Os judeus se destacam onde eles põem as mãos. Mas tem princípios a seguir. Por isso que eu falei. Eles seguem princípios de Deus. E nós temos que seguir princípios. Um povo que passou pelo Holocausto. 6 milhões de judeus mortos. Um povo que já foi torturado. Um povo que perdeu sua terra por várias vezes. Um povo que foi jogado para todos os cantos do mundo naquela época. E um povo que cresce. Outra coisa, Israel é um país de primeiro mundo hoje, para quem não sabe. É um país de ponta. Israel hoje é um país que exporta tecnologia.
Um país do tamanho de Sergipe, gente. Olha que desaforo, como diz o mineiro. Olha que coisa, gente. Olha que bênção, né? Olha que milagre, gente. Olha que presença de Deus. Vamos usar as palavras certas aqui, né? Que presença de Deus. Perdão. Que milagre de Deus. Que mão de Deus. Que providência de Deus. Pastora, fala um segredo para eu ser próspera como os judeus. Fazer o que ninguém faz. Mas eu colocaria um ponto aí na frente. Tira de mim, de você, esse lado de colocar a culpa nas pessoas do que você perdeu, do que você passou, do que você está passando, do que você é. A culpa é do meu filho, a culpa é do meu marido, a culpa é do patrão que me prejudicou, a culpa é daquela mulher, a culpa é da pastora Solange. Eu gosto muito do judeu, porque quando o judeu acontece algo com ele puxa a responsabilidade para si. Em primeiro lugar, se alguém confiou em pessoas erradas, fui eu e você. Era para a gente ter confiado totalmente em Deus e no direcionamento de Deus, né? Então eu quero que você saiba, com todo o amor e carinho e respeito que eu tenho por vocês, porque eu amo demais vocês, e o que eu faço aqui, eu amo. Tudo que a gente passou nessa vida, a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa por ter tirado as expectativas de Deus e colocar no ser humano. Vocês estão me entendendo? Não? Sim ou não? Então, em que o judeu é diferente do brasileiro? O judeu não tem espírito de coitadinho. Eu estava estudando isso e fiquei maravilhada. Tem dó de mim, ai de mim. Ele não fica chorando o tempo todo, se lamentando, reclamando, murmurando. Ele não faz isso, pastor? Não. Se nós não perdermos essa cultura de autoestima baixa, de miserabilidade, de tem dó de mim, de tadinho Deus, cuida de mim, dá para mim. Por que você fez isso comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? A minha vida e a tua não vai mudar, filho. Eles não têm isso, eles aprendem a não ter essa mentalidade desde criança. Então eles têm ensino, gente, eles têm acompanhamento. Eles são acompanhados desde o ventre, quando a mãe canta, expõe a Torá, ensina, ora, e depois eles nascem, eles são acompanhados por rabinos. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar. Perca isso. Eles aceitam a morte, eles aceitam as perdas, eles aceitam os desafios, que fazem parte da vida. Enquanto você achar que a culpa de você ser pobre, ou a culpa de eu ser pobre, um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Só um exemplo. A culpa é do José, da Maria, é do Joaquim, é da Aparecida. Enquanto eu e você acharmos isso, a minha vida e a tua não vai mudar. Você vai ficar preso nessa dor, preso nessa tristeza, preso nessa mágoa, preso nesse ressentimento e preso a esta pessoa, e você não vai se libertar. E você não vai libertar essa pessoa. Tudo que a gente passar na vida, deixa eu falar uma coisa muito importante para a nossa vida. A gente tem que aprender. Aprender a confiar na pessoa certa, ouvir a pessoa certa, aprender a falar. Aprender, filhos amados. O problema não está no problema. Foi aquilo que eu sempre ensinei para a minha vida e para a tua. O problema está em como a gente encara os problemas. E isso é algo que a gente tem que aprender. Tá bom? Eles dizem o seguinte: enquanto você tiver essa cultura de coitadinho, você não prospera. Pastora do céu, mas coisa simples, mas que eu nunca levei a sério. Pois é.
Sabe por que a tua vida emocional não melhora? Você está preso a um sujeito no passado, a uma bonita do passado, que não volta mais. Você está preso a uma casa que você perdeu. Enxergue a casa que Deus pode te dar hoje. Entendeu? Não. Aprende, nós vamos aprender com aquela casa que nós perdemos, para a gente não fazer mais nada errado. Isso é fato. Gente, tudo tem um crescimento, tudo tem um aprendizado. Depende de mim, de você. Primeiro ponto, mais um ponto. Vamos lá. Eles dizem que para você prosperar, para você chegar até a riqueza, se Deus permitir ou quiser, você tem que ter excelência. O que é excelência, pastora? Excelência naquilo que você faz. Ser o melhor naquilo que você faz. Se você faz pão de queijo, que seja pãozinho de queijo. Você não pode fazer um pão de queijo com excelência hoje e fazer um pão de queijo mais ou menos amanhã. Para eles não existe isso. Não existe isso. Fazer com excelência, presta muita atenção no que eu vou falar, é fazer aquilo que ninguém faz. Então, pastor, só está dizendo que um dos pontos para eu prosperar como judeus é excelência. Excelência no acabamento, excelência, seja numa faxina, numa unha, numa maquiagem, num trabalho, num cabelo, numa roupa. No lavar uma roupa, gente, isso tem ciência. No passar uma roupa, não é para qualquer um isso. Todo mundo faz, mas com excelência, poucos fazem. É verdade ou não é que eu estou falando? Com amor para mim e para você. Então, excelência naquilo que você faz. Fazer o que ninguém faz. Queridos, aqui em Provérbios 22, 29, eu quero ler para você que diz assim: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Quer dizer que a pessoa que faz tudo com excelência, diz Provérbios, essa pessoa vai crescer. E ela vai ser colocada entre os grandes, entre os reis, entre os poderosos. Por quê, pastor? Porque ela se destaca naquilo que ela faz. Você precisa se destacar naquilo que você faz. E eu também. O que você faz? Faça com excelência. Pastor, eu cuido de bebê, eu cuido de idosos. Isso não é vergonhoso, não. Isso é honroso. Mas presta atenção. Você vai ter que fazer o melhor. E uma pessoa excelente, uma pessoa de excelência, foi aquilo que eu ensinei para vocês há poucos dias. Ela não para de aprender. Todo dia ela está aprendendo. Então vamos lá. Aqui diz, muito clarissimamente, que um homem excelente na sua obra, um homem que se destaca na sua obra, um homem que faz o que ninguém faz na sua obra, ele vai ser posto entre os reis, entre os grandes, os poderosos. Você vai chamar a atenção de gente grande. Presta atenção nisso. Aprendemos até aí? Vamos lá. Outra coisa, Provérbios 22, 1, diz assim: mais digno de ser escolhido é o homem, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Você sabe o que Salomão disse? Que você tem uma riqueza que vale mais que o ouro e que a prata, quando você tem uma boa reputação, e eu também. Pastor, o que é uma boa reputação? A reputação é aquilo que o ser humano, que as pessoas enxergam em você. E para você prosperar, segundo eu aprendi com eles, melhorar a nossa reputação. Mas às vezes você fala, pastor, eu estou passando por um problema, meu nome está sujo no SPC, no Serasa, não pude pagar meu aluguel, fiquei desempregado. Não é isso. É você ser aquela pessoa de palavra. Aquela pessoa assim que se marcou 7h30, 7h25 você está chegando.
Os judeus dizem que essa cultura do Brasil, de fazer as coisas de qualquer jeito, mais ou menos, malemar, isso não levará eu e você a prosperar. Sabe aquela pessoa que a gente pode confiar, aquela pessoa que deu uma palavra, ela cumpre? Irmãos, eu já perdi muito dinheiro nessa vida, porque eu dei a minha palavra. Então eu costumo dizer que a minha palavra não é 1,5, não é meia palavra, é uma palavra só. Isso é muito importante você saber. Que a sua reputação, para você prosperar naquilo que você faz, a sua reputação tem que ser boa. E a minha também, claro. É para nós, né? Então, uma pessoa que tem uma boa reputação é uma pessoa que de valor, que a palavra dela tem valor, que você pode confiar nela. É aquela pessoa que fala assim, o fio do meu bigode vale por um escrito, não sei, não precisa nem assinar, a minha palavra é palavra, entendeu? É uma pessoa de reputação. Você confia naquele homem? Nele não sei, não conheço. Mas e aquele lá? Aquele homem lá, o mundo lá fora, né, fala isso, né? Eu ponho minha mão no fogo por ele, por ela. É uma pessoa de boa reputação. Uma pessoa, gente, que lá na roça, eu sou do tempo da caderneta. Caderneta numa venda, caderneta no bar, no barzinho, na venda. Vai lá comprar no bar do Pedro Pereira, vai lá comprar tal coisa. Eu sou desse tempo. Então, o que acontece? Aquela pessoa que chegava tal dia ali, ele ia lá e pagava. Então, quer dizer, uma pessoa assim, aquela pessoa que você vende para ela, ela tem crédito. Encontrei a palavra. Uma pessoa de reputação é uma pessoa que tem crédito. Pessoa que não tem boa reputação, pessoa que não tem bom crédito, não prospera. A pastora Luciano fala isso. Pessoa que fala, vou pagar tal dia, e tem o dinheiro e não paga. Não estou falando de gente que passa por lutas, não. Estou falando de gente que tem o dinheiro e não paga. Eu estou falando de gente que usa o dinheiro para outra coisa, que sai fazendo as coisas erradas. Então é mais ou menos isso. Então lá, excelência naquilo que faz, melhorar a nossa reputação, uma pessoa que a palavra dele tem valor, ter mentores na vida. Provérbios 15, 22. Vamos ver? Isso aqui tudo eu aprendi com eles, tá, gente? Mas é lógico que eu já sabia muita coisa aqui, né? Provérbios 15, 22. Vamos achar juntos? Provérbios 15, 22. Achei. Quando a caneta não escreve, a gente muda de caneta. Põe uma caneta excelente aqui. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O que eles ensinam? Preste atenção. Pastor, eu quero prosperar e muito. Vamos embora. Chama mais alguém aí, gente. Depois eu quero que vocês compartilhem o máximo, tá? Tenha mentores na vida. Hoje, por exemplo, eu sou mentora. Por exemplo, hoje eu abri já uma página para dar conselhos. É trabalho meu, tá, gente? Eu preciso trabalhar, tá? Peço perdão, mas eu preciso trabalhar. Tenho mentores na vida. A senhora já está aconselhando? Já comecei a aconselhar. Agora, eu sou mentora, por exemplo, de 2 igrejas. Então eu chego para eles e falo assim, eu não vou por que a senhora é mentora? Porque eu sou o Abraão daquela igreja. Eles são parceiros do meu ministério, só para vocês entenderem. Glória a Deus por isso, pelo nome que Deus me deu nessa vida. 40 anos servindo a Deus. Então eles são dizimistas, vão ser dizimistas no meu ministério. Então eu sou mentora deles. Mas ao mesmo tempo eu digo para eles, olha, eu estou aqui. Mas eu também não... tudo que você precisar, eu estou aqui. Eu sou mentora.
e intercedo por eles 24 horas, né? Tenha mentores na vida. Pastor, o que é isso? Eu só falo mentor, mas eu não entendo. Tenha conselheiros. Com quem você se aconselha? O judeu diz que é só a sua cabeça, então você está correndo risco. Os judeus ensinam que para você prosperar, filho, filha, você tem que ter bons mentores. Não é fácil achar. Porque tem que ser pessoas sérias, adultas, de confiança, de sacerdócio, no meu caso, espiritual. Ou seja, a pessoa, se eu abrisse a boca de tudo que eu sei, não pode, né? Não pode, de jeito nenhum. Então, o mentor, o conselheiro, tem que ser uma pessoa de Deus, de confiança. Pastora, como que eu descubro se a pessoa é um bom mentor, um bom conselheiro? Pessoas que tenham resultados para mostrar. Entendeu? Você só passa a conhecer uma árvore pelos frutos que ela produziu e produz. Não é só produziu, produz. Né? Então, resultado. Davi teve conselheiros. Presta atenção nisso. Salomão não fazia nada sem se aconselhar com os seus conselheiros. Moisés teve anciãos. O brasileiro segue a cabeça. Então eles dizem o seguinte: se você tem um conselheiro, louvado seja Deus, mas se tem mais que um conselheiro e o que mais que um fala bate, você está bem arrumado, você está bem alicerçado, você e eu estamos bem protegidos. Então, toda pessoa que quer prosperar na vida, presta atenção nisso, ela precisa de mentores. Não é para ficar falando bobeira, não é para bate-papo, gente. Ninguém tem tempo hoje para ficar com bate-papo. Mas é gente séria que quando eu e você precisamos, eles estão ali para te aconselhar. Então, o senhor está dizendo que eu vou observar pelos resultados da pessoa. Você vai perceber. Quem é bom tem resultado. Quem é bom tem frutos para mostrar. Quem é bom tem experiência. Tem maturidade, tem vida. Então, agora, uma coisa importante que eu quero passar para mim e para você, é que para você ter um mentor, um conselheiro, um Abraão na vida, você precisa ser ensinável. Eu fui uma pessoa que eu fui criada por mestres e mestras. A senhora respondeu para algum deles? Não sei o que é isso. A senhora bateu boca com eles? Nunca fez isso. Então veja bem onde eu quero chegar com todo carinho. Você quer prosperar? Você precisa ter pessoas da sua confiança que possam ser seus mentores. Ou pelo menos um. Mas você precisa permitir que eles te corrijam com amor. Que eles te ensinem. Que eles mostrem onde você está errado. Me dá um exemplo, pastor, de pessoa que ela não é ensinável. Tudo que você vai falar para ela sabe. Você vai pregar para ela prega em cima. Não tem como. Há uns meses atrás eu conversava com um pastor que ele falou assim: pastora, eu tenho uma igreja que não é ensinável. Eu vou cair fora daqui. Eu não vou perder minha salvação aqui de jeito nenhum. Se a gente não for ensinável, a gente perde muita gente na vida da gente. Muita gente boa. Toma cuidado, eu e você, tá? Só um toque só. Para você ter um mentor, você precisa ser ensinável. Quer dizer, precisa aceitar o ensino. Assim, lembra do professor que você teve na classe de aula? Lembra? É isso aí. Tá? Outro ponto também, pastora, para eu prosperar, segundo os judeus, tá, gente? Eu estou falando da riqueza judaica. É a de Sedaká. Sedaká quer dizer o quê, pastora? Justiça. Frutos de justiça. Seja generoso, seja uma pessoa boa. Não é boba.
Não é a gente ser uma pessoa bobinha, mas é a gente ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa. Tzedakah quer dizer justiça. Deus, por que a gente... por que Deus abençoa muitos judeus? Porque quando alguém precisa dele, presta atenção nisso, ele abençoa. Entendeu? Então, Deus me abençoou, estou abençoando o meu próximo. Isso é tzedakah. Isso é fruto de justiça. Então, gente, a gente não pode pensar só em riqueza. Hoje eu preciso me sustentar, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso sustentar minha filha, e graças a Deus estou trabalhando para isso. Mas não precisamos falar aqui as pessoas que a gente ajuda e cuida, já com esse ministério. Só precisa bater fotos para mostrar. Eu não gosto disso. Eu acho isso muito falso. Então, eu acho que o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo, não. Vocês não precisam saber quantas pessoas eu visto, eu calço, eu compartilho o que eu tenho, a comida, né? Mas o que a gente faz, vocês não precisam saber, não. Agora, quem já trabalhou comigo me conhece. Então, gente, você precisa fazer coisas que ninguém saiba, eu e você, né? Mas que ele veja. Tá bom? Outro segredo, pastora Solange, para a gente ter a prosperidade que os judeus têm. Unidade entre nós. Verdadeira unidade. Não é união. O que quer dizer união, pastora Solange? União, por exemplo, é estarem 10, 15, 20 pessoas juntas. Elas estão em união. É uma reunião de pessoas. É um ajuntamento de pessoas. Então, quando nós estamos juntos, presta atenção nisso. Nós estamos em união. Mas o que é estar em unidade? No mesmo pensar, no mesmo sentir, no mesmo falar, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Obrigada, pastora Rita. A pastora Rita trabalhou comigo, ela pode falar de mim. Glória a Jesus pela vida da senhora. Então, unidade entre nós. Segundo os judeus, isso no Brasil falta muito. Sabe por que, gente? Eu fiquei ouvindo eles falando, porque alguns deles que eu estou estudando, eles moram aqui no Brasil. Então eles dizem assim, que por tudo que eles passaram de holocausto, né, o nazismo, os cativeiros, jogado de um lado para o outro, eles aprenderam uma coisa muito importante: a ficarem juntos uns com os outros. É por isso, gente, presta atenção nisso que eu vou falar. Esse povo é o único povo. Os judeus, eles são o único povo que a fé é a mesma. O Deus é o mesmo. Nunca foi outro. Que a Torá é a mesma, que a palavra é a mesma, que a cultura é a mesma. Pode estudar isso, gente. Eu não estou mentindo, não. Por que, pastora, que eles nunca perderam nada deles? Onde eles estão, eles oram aquele horário, eles cumprem o Shabat. Por quê? Porque eles aprenderam a se unir. Agora, o Brasil, como eles dizem, alguns disseram para mim, no estudo deles, né, que eu peguei, né? Isso aqui é tudo que eu aprendi com eles, não é meu. Vamos dar crédito a quem merece crédito. Agora, no Brasil, uma concorrência. É um querendo ser mais que o outro, é um copiando o outro para se aparecer, para vencer o outro, para machucar o outro, para ferir o outro. O que falta para o Brasil, pastor? Vivermos em unidade. Aprendermos a andar em comunidade, de verdade, gente, mas de verdade. Unidade entre nós. Segredo dos judeus que nós precisamos cultivar essa cultura. Nós precisamos viver isso. Não é porque eu não sou da Assembleia de Deus que eu não respeito o assembleiano, gente. Conversa é essa.
Por que eu não respeito o irmão do reino de Deus? Por que eu não respeito o irmão da congregação, da adventista? Lá, não sei se vocês sabem, mas existem vários ramos do judaísmo, os ortodoxos, os da Cabala, da Cabalá. Ai, Cabalá é magia negra. Não é, não. Tem um lado dela que não é. É o estudo da Torá. Tem um lado certo. E a gente sai julgando, sai falando. Por que você fala errado, irmãozinho, irmãzinha? Porque o irmão pregou, porque o irmão falou. Até o que a pastora Solange está falando, nós temos que estudar. Vocês entendem, gente? É com amor que eu falo isso para mim e para você. Quanta gente eu julguei nessa vida, e quando eu vivi não era nada disso. Mas por que a senhora fez isso e eu faço isso? Um exemplo, né? Ignorância. Falta de conhecimento. Abrir a Bíblia porque o outro mandou abrir. Ou somente ouvir. Não, gente. Nós temos que estudar. Eu estou falando para vocês que eu quero ler um livro essa semana de 300 páginas. Por quê? Porque eu sinto que tem coisas ali para mim e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Quando eu trago uma palavra dessa, irmãos, que é para todas as áreas da nossa vida, o ignorante que vier, vamos supor que entra aí um ignorante, não vocês, mas entra uma pessoa ignorante, ela vai dizer, nossa, pastor Solange, você está falando de dinheiro agora. Ô, meu irmão, eu estou falando o que Deus tem para dar. Se Deus te abençoar, te prosperar, presta atenção no que eu vou falar. Você vai entregar para esse ministério só a oferta de uma idade? Você não vai. Você vai ser um investidor. Você vai ser um semeador grande. Eu quero 30, eu quero 60, eu quero 100 vezes mais. Vocês estão me entendendo, gente? Você vai abençoar muito a sua família. Você vai abençoar muito a sua igreja. Vai, gente, curtindo aí, bora. Pede para Deus te dar, o pastor Júlio Oliveira está dizendo que prosperidade abrange toda a nossa vida. Ser próspero é ser completo em Deus. Sim, pastor, palmas para você. Nós temos que sair dessa religiosidade de voto de pobreza. Que se é pobre entra no reino de Deus. Gente, não existe isso. Pode perguntar para qualquer judeu que vocês queiram. Ele diz o seguinte, se a sua vida material não está bem, a sua vida espiritual também não está. Pastora, mas eu passo madrugadas orando, que nem a senhora já passou. Gente, essa campanha veio para mudar muita coisa, muita cultura. Confia, tá? Não para não. Não parem, não desanimem. Deus tem muita coisa para nós, viu, filho? E a prosperidade que eu desejo para mim, eu te desejo. Pode ser mais próspero do que eu, tá? Por quê? Você vai gostar? O que vocês acham que eu sinto quando eu vejo um filho meu inteligentíssimo, como o pastor Júlio Oliveira, meu filho na fé? Eu tenho filhos inteligentíssimos. Eu não chego aos pés deles hoje. Imagina, gente, ser mãe, ser pai, se o seu filho se destacar amanhã, virar um doutor, você não vai bater palma para ele? Você não vai chorar diante da beca dele? Pense nisso, pelo amor de Deus. Vamos nos unir. Outro ponto para você ser próspero, segundo o judaísmo, unidade entre nós, presta atenção nisso. Um judeu, pastor, ele ajuda o outro. Ele enriqueceu, ele põe um judeu para trabalhar com ele, ele instrui outros judeus, um judeu se torna mentor de outro judeu. E dentre eles, irmãos, teve vários que eu conheci, eu estudei, né, sobre o Rebbe de Lubavitch e alguns Rebbes. Tinha o Rebbe, tem o Rebbe. Então, quer dizer, eles têm muita instrução, eles estudam muito, eles aprendem muito. E outra coisa, eles nunca vão você nunca vai ver um judeu chegar aqui e dizer assim, irmãos, eu sei tudo sobre isso. Não.
Quem sabe tudo é Deus. E Ele vai ensinando e a gente vai aprendendo uns com os outros. É assim que eles ensinam para você. Isso assim, dizer eu não quero aprender mais com ninguém, eu já sei tudo, isso é pobreza. Né? Essa é uma pobreza que eles repugnam. Vamos lá. Unidade entre nós. Olha que legal. Então, por exemplo, eles precisam de médicos, são os médicos judeus que eles procuram. Eles abençoam o irmão, eles precisam de um advogado, eles procuram aquele. Por exemplo, você tem advogado na sua igreja que você nunca procurou. Eu me lembro que uma vez eu estava no altar e eu fiz um mural na igreja. Eu disse assim, gente, eu quero saber quem é manicure, gente. Procura essa manicure aqui. Quem é cabeleireira, gente, procura essa cabeleireira aqui. Gente, quem que é advogado? Procura esse advogado aqui da igreja. Vocês estão me entendendo, não? Isso é bênção. Você procurar quem é do seu meio para abençoar. Pastora, tem uma médica, mas pastora Solange sabe o que é? Ela é da minha igreja, mas ela acabou de se formar, eu não a conheço. Não faz isso não. Faz isso não julga sem conhecer. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês e vocês peguem se quiserem. O tempo agora é dos jovens. Os altares serão pastores jovens. Os filhos dos pastores. O avivamento para as nações, já está havendo um avivamento, me parece que é nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que está acontecendo, que eles estão em horas e horas e horas em oração e só entrando gente. Que eles não conseguem sair de lá. Numa universidade. Eu só não sei o lugar que eu vi muito rápido e eu fiquei ouvindo o louvor e recebendo, mas eu quero acompanhar isso aí. Está acontecendo um avivamento fora do Brasil. Avivamento é para o cristão. A Paulinha está dizendo, é aqui nos Estados Unidos. Paulinha, grava para mim, Paulinha. Você está aí nos Estados Unidos? I love you. Grava para mim, grava, vê se tem culto deles. Manda para mim, Paulinha. Me ajuda. Eu quero receber daqui. Eu quero beber da fonte. Eu tenho sede, Paula. Eu tenho sede. Tudo que é de Deus eu quero. Eu quero beber. Então, gente, outro ponto que eles ensinam para mim e para você. Tenha paciência com você. Tenha paciência. Eles ensinam, o Ben estava dizendo no ensinamento dele, vamos supor, você vai para a Santa Casa de Misericórdia, um exemplo. Quando você chega lá, o médico vai dizer assim para você, ó, lute para ficar bom, hein? Pensamento positivo, fé. Creia que o remédio vai fazer efeito. Então você está lutando ali, você está fazendo a sua parte. Mas só que conforme você entra numa medicação, presta atenção, você não vê a cura na hora. O que acontece, pastora? Eu vejo o quê? Você vê o alívio. Quando é que a gente sabe que o remédio é bom? Porque ele traz um alívio. É muito legal isso, né? Aí você fala assim, ai, eu tô com dor, mas já não é mais a dor que eu tava, doutor. Ai, que maravilha, tá diminuindo, doutor, tá diminuindo, doutor. Aí ele vai dizer uma coisa assim para você e para mim, ó. Tenha paciência. Tudo que você fizer, presta atenção, com excelência, ouvindo pessoas certas, sendo generoso, fazendo a tzedakah, vivendo em unidade, tenha paciência. Ele está dizendo o seguinte, não é da noite para o dia. Mas o que eu ensino para mim e para você com amor? Vamos semear certo, vamos cuidar, vamos regar, vamos ter paciência, porque no tempo certinho, tudo que você plantou, nasce. Se caiu em boa terra, limpa, tratada, adubada, vai nascer. Entenderam? Não? Vai nascer. Tenha paciência com você, tenha paciência com as pessoas que trabalham do seu lado. Lute aceitando o tempo. Tudo tem um tempo.
Outra coisa que eu descobri com ele, que eu quero terminar. Vocês têm paciência para mais um último ponto hoje? Descubra o seu dom. Pastora Solange, eu não sei qual é o meu dom. Assim como eu não sei um emoji que foi subindo aí da pessoa cheia assim de coisa assim, eu não sei o que significa esse emoji, eu não sei. Preciso estudar ele, mas eu não sei. Descubra o seu dom. O dom te diferencia. Isso, esse emoji, eu não sei o que ele significa. Vocês estão colocando. Descobrir o seu dom. O dom te diferencia. O seu legado. O dom é aquilo que você vai deixar para alguém. Quando você descobre o seu dom, presta atenção nisso. Você cresce. Qual é o dom da senhora hoje? Bom, não deixei de ser pastor, mas eu creio que meu maior dom hoje é a mentoria, o aconselhamento, é o ensino, é a intercessão. Eu não posso deixar a intercessão. Adoração, isso é um estilo de vida, né? Pastor, eu estou em algo assim que eu não tenho muito prazer. Se o seu dom, presta atenção, é fazer uma tortinha, uma torta de frango com palmito e cream cheese, sei lá, requeijão. Se o seu dom está nos doces, se o teu dom está na costura, presta atenção. Se o teu dom está numa manicure, se é manicure, hoje você começa com manicure, amanhã você vai abrir uma classe ensinando. Depois, dali a pouquinho, aquelas pessoas não querem trabalhar sozinhas, você pode abrir uma esmalteria. Você está me entendendo onde eu quero chegar? Você vai crescer no seu dom. Saiba qual é o seu dom. O dom é onde você é bom. Perguntaram para um empresário, o nome dele acho que é Danilo Gentili. Perguntaram para ele, Danilo, você anda muito cansado do seu trabalho, né? Ele falou, eu não trabalho. Ele falou, como você não trabalha? Você trabalha, você escreve livros, você faz desenhos, caricaturas, sei lá o quê, você é comediante, humorista, você escreve textos, você tem um programa de televisão que é audiência grande. Ele falou, eu só faço o que eu gosto. Entendeu? O dia que você fizer o que você gosta, é o seu dom. Você vai prosperar. Ai, pastor, eu estou fazendo as coisas, eu não gosto, mas eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça, porque Deus quer que eu faça. A sua mãe pode ser, mas Deus não. Deus nunca vai exigir que você faça algo para Ele que você é infeliz. Apresentai-nos a Ele com alegria, com louvor, com adoração. Deus não quer nada fora disso. Isso. A Mara está dizendo, eu tenho um comércio, eu trabalho com o público, eu amo o que eu faço. Tem gente que ama o público, tem gente que já não aguenta muita conversa, então não é por aí. Eu amo o que eu faço. Agora vocês imaginam, vou fazer mais coisas. Então, descubra o seu dom, o seu talento. Pastor, antes que vocês me perguntem, o talento, a pessoa nasce com ele? Tem um talento que você nasce com ele, aí você sobressai mais rápido, é mais fácil. Você cresce. Agora, tem aquele talento que você, de tanto orar e buscar e estudar, você adquire. Mas mesmo aquele que você nasce com esse dom, você tem que estudar, crescer nele. Isso é fato. É a mesma coisa, eu nasci com o dom, os dons que eu tenho.
Vocês acham que eu não estudo sobre cura, sobre libertação, sobre visão, sobre revelação? Nossa Deus, a gente não pode parar. Então, a senhora não pôde parar ainda, não? Não. Então, estude sobre o seu dom. Eu conheci pessoas na minha vida, gente, que vocês não têm nem noção, tanto que elas estudaram, tantos diplomas, tantas universidades, e terminaram a vida delas, morreram dentro de casa, cuidando de criança. Por quê, pastora? Porque, na minha opinião, não era o dom delas. Hoje parece que eles têm um teste, eu esqueci o nome agora, viu, gente? Eu estudo muita coisa, então eu esqueço. É um teste vocacional, eu creio que é isso. Que a pessoa faz com você, presta atenção, e você descobre. E a pessoa descobre junto com você qual é a sua vocação, qual é o seu dom, qual é o seu talento. Qual é a sua vocação? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Olhe sobre isso. Amanhã tem mais, meio-dia. A palavra é essa. Deus falou com vocês? Bate palma aí. Para Jesus, bate palma aí. Glorifica aí. Suba emojis aí. Vamos lá.